caros cursistas, esta é a nossa quarta e última aula da disciplina Leitura e Produção de Textos 1. Sejam bem-vindos! Em nossa quarta aula, vamos tratar sobre o processo de produção escrita. São objetivos da nossa aula: refletir sobre os processos envolvidos na atividade de produção textual e compreender a estrutura do parágrafo. Nossa aula, então, está intitulada como Práticas de Produção de Texto. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, o objetivo do trabalho com a produção escrita é formar escritores competentes, capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes. Por escritor competente, devemos entender aquele que sabe selecionar o gênero adequado a seus objetivos e à situação comunicativa. Planeja o discurso, o texto, em função de seus objetivos e do leitor a que se destina, considerando ainda as características específicas do gênero. Expressa por escrito sentimentos, experiências, opiniões. É capaz de revisar o texto e reescrevê-lo, até considerá-lo satisfatório. Quando vamos trabalhar com a produção escrita, um dos primeiros requisitos que devemos observar são as condições de produção textual. Assim, ao produzir um texto, é preciso saber para que iremos produzir esse texto, ou seja, quem é o nosso interlocutor, que papel esse interlocutor desempenha, para que estamos produzindo este texto, ou seja, qual é a nossa finalidade, o que queremos alcançar. Em que lugar esse texto circulará? Trata-se de um espaço público, um espaço privado? Trata-se de um texto que vai circular em determinada circunstância para determinados leitores? Sobre o que? Refere-se ao assunto. Qual é o tema? Qual é o assunto sobre o qual eu irei tratar ao produzir o texto? Como? Enfim, que formato, que gênero eu vou precisar para produzir o meu texto? Quais as partes que eu preciso de garantir que estejam presentes para atender a forma composicional de um determinado gênero? Assim, estamos entendendo que a escrita configura-se como um processo. Essa noção de escrita está ligada à concepção de língua e de linguagem já discutida nas aulas anteriores. Trata-se da percepção de que usamos a língua e a linguagem para interagir. Assim, a escrita também é um processo que nos permite interagir com o outro, mediada pelo texto escrito. Considerando a escrita como um processo, existem etapas que estão interconectadas e que são indissociáveis. São as etapas de planejar, escrever, revisar e reescrever o texto. Vejamos em que consiste cada uma. A etapa do planejamento. Nesta etapa, é preciso que o produtor do texto amplie seu repertório, delimite o tema e escolha o ponto de vista a ser tratado, eleja o objetivo, a finalidade com que vai escrever, escolha os critérios de ordenação das ideias, das informações, preveja as condições dos possíveis leitores,
Considere a situação em que o texto vai circular. Decida quanto às estratégias textuais que podem deixar o texto adequado à situação. Esteja seguro quanto ao que pretende dizer a seu parceiro. Enfim, esteja seguro quanto ao núcleo de suas ideias e de suas intenções. A etapa de planejamento é uma etapa importante no processo de produção escrita. É nesta etapa em que nós vamos buscar ampliar o nosso conhecimento sobre o tema que será abordado. Vamos buscar mais informações, vamos ler sobre o assunto, vamos pesquisar. Vamos também delimitar o tema e escolher o ponto de vista que iremos tratar. Vamos selecionar os objetivos, vamos estabelecer uma hierarquia entre as ideias que iremos abordar no texto, o que vamos colocar primeiro, o que vem em seguida. Enfim, é a etapa em que nós vamos pensar o texto que iremos produzir. A etapa da escrita também é uma etapa importante nesse processo, em que a escrita é considerada como um processo de interação. Nesta etapa, nós vamos pôr no papel o que foi planejado, vamos realizar a tarefa motora de escrever, cuidar para que os itens planejados sejam todos cumpridos. Enfim, essa é uma etapa intermediária que prevê a atividade anterior de planejar e a outra posterior de rever o que foi escrito. A etapa da reescrita é a etapa em que nós vamos rever o que produzimos e vamos reescrever o nosso texto. Assim, na etapa da revisão e da reescrita, é importante rever o que foi escrito, confirmar se os objetivos foram cumpridos, avaliar a continuidade temática, observar a concatenação entre períodos, entre os parágrafos ou entre os blocos superparagráficos, avaliar a clareza do que foi comunicado, avaliar a adequação do texto às condições da situação, rever a fidelidade de sua formulação linguística às normas da sintaxe e da semântica, conforme prevê a gramática da estrutura da língua, rever aspectos da superfície do texto, tais como a pontuação, a ortografia e a divisão do texto em parágrafos. Considerar a prática de produção escrita como um processo requer, então, que planejemos o nosso texto, que façamos a escrita desse texto e, após o processo de escrita, que possamos rever e reescrever esse texto produzido. Quando produzimos um texto, uma outra questão importante é a construção do parágrafo. O parágrafo pode ser compreendido como uma das unidades básicas de construção textual e, por isso, aprender a sua estrutura é relevante na produção de qualquer texto. Otton Garcia define o parágrafo como uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras, secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. A estrutura do parágrafo. O parágrafo padrão possui uma estrutura que lhe é própria. Assim, ele apresenta o tópico frasal,
que é a parte em que é apresentada a ideia central do parágrafo. Esse tópico frasal deve ser claro e objetivo. Apresenta também o desenvolvimento, que é a parte em que se refere às ideias que aprofundam o núcleo do tópico frasal. E, por fim, a conclusão, que encerra o parágrafo e reforça o enfoque adotado. Vejamos, então, um exemplo de um parágrafo padrão. Este parágrafo ele foi apresentado no editorial da Folha de São Paulo, intitulado Armas no Fogo. Observem que eu o dividi em 3 cores distintas para facilitar a nossa compreensão. Argumentar que o Estado não tem poder para desarmar o cidadão de bem não faz sentido. Observem que nessa primeira parte, que está em vermelho, nós temos o tópico frasal, que é onde se encontra a ideia central do parágrafo. Em seguida, se o poder público não tivesse legitimidade para controlar a venda de um produto que serve exclusivamente para tirar a vida de outros seres humanos, a própria noção de Estado ficaria esvaziada. Tampouco teria legitimidade para proibir a venda de tóxicos ou regular o trânsito. Neste trecho que está em azul, nós podemos perceber que a ideia central constante anteriormente foi ampliada, foi desenvolvida. Nesse desenvolvimento, nós encontramos a estratégia da exemplificação, ou seja, após o tópico frasal, o autor deste parágrafo buscou desenvolver o tópico através de exemplos. Por fim, nós vamos encontrar a terceira parte. Na prática, estaria instaurada a guerra de todos contra todos. Esse trecho que se encontra destacado em verde corresponde à conclusão do parágrafo padrão. Como vocês podem perceber, neste último trecho, que está destacado em verde, nós encontramos a conclusão do parágrafo padrão. É o momento em que encerramos o parágrafo, é o momento em que fechamos a ideia central, a ideia núcleo, o desenvolvimento. Então, um parágrafo padrão possui, portanto, essas 3 partes. E no processo de escrita, nós precisamos de observar se as ideias núcleo ou o tópico frasal foi devidamente desenvolvido. Terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, portanto, a noção de produção escrita como processo que envolve etapas que estão articuladas e interligadas e compreendido também a estrutura do parágrafo padrão.